Que a paz do Senhor esteja com todos. Desejamos que tenham um dia e uma semana abençoados. Amém. E que a nossa conversa de hoje traga um pouco mais de clareza e perspectiva para todos nós. Hoje a gente tem em mãos um material que olha, pura intensidade. É o capítulo 15 de Jeremias. Um texto bem denso. Muito. Ele oscila de uma forma dramática, né? Entre um decreto divino que parece implacável e uma crise de fé, assim, profundamente pessoal. Pois é. E para ajudar a gente a navegar nisso, vamos usar, claro, o próprio texto bíblico, na Nova Almeida Atualizada. E vamos nos apoiar bastante nos comentários do estudioso Charles H. Dyer, que faz um trabalho excelente para contextualizar o que está acontecendo aqui. E a nossa missão hoje, então, é tentar entender essa tensão, sabe? Exato. Por um lado, o que leva a situação de um povo a um ponto em que o julgamento de Deus se torna, assim, aparentemente inevitável. E a outra ponta, né? O que acontece com a pessoa que tem que entregar essa mensagem terrível? Como ela lida com esse peso todo? Isso. É um mergulho na psicologia da profecia e também na soberania divina. Então vamos começar pelo começo, que já é um soco no estômago. Já começa forte. O capítulo abre com Deus dizendo: ainda que Moisés e Samuel se pusessem diante de mim, meu coração não se inclinaria para este povo. Uau! Isso é de uma finalidade assustadora. Por que esses dois nomes especificamente? Então, essa escolha não é aleatória. De forma alguma. Certo. Ela é calculada para causar o máximo de impacto possível. O Charles Dyer nos lembra que Moisés e Samuel são considerados os dois maiores intercessores de toda a história de Israel. Os pesos pesados da oração. Exatamente. Pensa no Moisés. Lá em Êxodo 32, depois do desastre do bezerro de ouro, Deus está pronto para aniquilar o povo. Sim, eu lembro. E o Moisés se coloca no caminho, ele apela para a reputação de Deus e, no fim, ele consegue reverter a sentença. Ele era o padrão ouro da intercessão, então. E o Samuel? Qual foi o grande momento dele? Samuel tem um papel bem parecido em 1 Samuel 7. Os filisteus estão prestes a esmagar Israel, e o que ele faz? Ele ora, ele clama a Deus. E a resposta vem. E a resposta divina vem como uma tempestade que joga os inimigos em confusão e dá a vitória a Israel. Então, o que Deus está comunicando aqui em Jeremias é devastador. É como se ele dissesse. Peguem os seus dois melhores intercessores, aqueles que no passado conseguiram demover minha ira, e saibam que nem mesmo eles funcionariam agora. Nossa! Então, na prática, a porta da negociação estava fechada. O comentário do Dyer usa a expressão ponto de não retorno. Parece ser exatamente isso. É exatamente isso. A lógica do Dyer é que o pecado da nação, principalmente a idolatria sistêmica, tinha se tornado algo tão profundo, tão parte do DNA daquela geração, que não tinha mais volta. Que o julgamento deixou de ser uma ameaça para se tornar uma certeza, quase matemática. A consequência precisava seguir o ato. E essa consequência é descrita de uma forma brutalmente gráfica. Deus estabelece 4 destinos: peste, espada, fome e cativeiro. E não para por aí. Não, ele adiciona aquele detalhe horripilante sobre os corpos serem deixados para as aves e os animais selvagens. Não há dignidade nem na morte. E o que é fascinante na análise do Dyer é como ele rastreia a origem dessa sentença. Não foi algo da noite para o dia, sabe? Certo, teve um histórico. Ele aponta diretamente para o reinado de Manassés, o filho do bom rei Ezequias. Manassés governou por 55 anos e, segundo os textos de Reis, ele promoveu uma campanha sistemática para reverter tudo o que o pai dele fez. Ele encheu Jerusalém de idolatria, né? Sim, chegando ao ponto de praticar sacrifício infantil, uma coisa terrível. Mas espera um pouco. Depois de Manassés veio o rei Josias, que foi um dos melhores reis de Judá. Ele fez uma reforma religiosa gigantesca, redescobriu o livro da lei. Isso não foi suficiente para limpar a bagunça? Essa é a questão trágica da história. Segundo a interpretação do Dyer, as reformas de Josias foram sinceras, foram importantes, mas elas só conseguiram adiar o inevitável.
O dano causado por Manassés foi tão estrutural, tão profundo, que a nação como um todo nunca se arrependeu de verdade. Entendi. A reforma foi mais superficial, talvez. Foi, em muitos aspectos, uma mudança de comportamento imposta de cima para baixo. Não foi uma transformação do coração da nação. Então, o juízo foi adiado, mas ele não foi cancelado. É como tratar os sintomas de uma doença sem curar a infecção original. Faz sentido? E Deus continua a descrever essa destruição com imagens muito fortes. Uma que me chama a atenção é a do versículo 7. A da peneira. Essa mesma, onde ele diz que vai peneirar o povo com uma pá. É uma metáfora agrícola poderosíssima. O agricultor joga os grãos para cima, o vento leva a palha, que é inútil, e o grão, que é mais pesado, cai. A imagem aqui é de uma separação violenta, então. Violenta e sem compaixão. Deus está removendo os infiéis, a palha, do meio da terra. E o que vem a seguir no versículo 8 é igualmente desolador. A imagem das viúvas, certo? As suas viúvas se multiplicaram mais do que a areia do mar. Uma hipérbole, claro. Mas a imagem que ela pinta é a de uma mortandade masculina em escala massiva, provavelmente nas guerras que viriam. A estrutura social estava sendo completamente pulverizada. Exatamente. E isso culmina na figura da mãe de 7 filhos, que desmaia ofegante. No mundo antigo, ter 7 filhos era o ápice da bênção, da segurança. O símbolo da plenitude. Isso. Ver essa figura desfalecer significa o colapso total do futuro e da esperança. O Dyer até sugere que essa mãe pode ser tanto uma mulher literal quanto uma personificação da própria Jerusalém. Vendo seus filhos, os cidadãos, serem destruídos. De qualquer forma, a mensagem é de aniquilação. A aniquilação total. E é exatamente nesse ponto, com esse cenário de devastação como pano de fundo, que a câmera, digamos assim, fecha num único homem. A gente ouve uma voz solitária de protesto, a voz do próprio Jeremias. A transição é abrupta e muito dolorosa. No versículo 10, ele grita: Ai de mim, minha mãe, porque você me pôs no mundo para ser homem de rixa e homem de discórdia para toda a terra. É um lamento de isolamento total. Ele se sente um pária. E ele adiciona um detalhe que parece estranho, mas que é muito revelador. Qual? Nunca lhes emprestei nem pedi dinheiro emprestado, mas todos me amaldiçoam. Sim, eu ia perguntar sobre isso. Por que mencionar dívidas no meio desse lamento todo? Porque disputas por empréstimos e juros eram uma das principais fontes de conflito social naquela época. Ah, entendi. O que Jeremias está dizendo é: eu não fiz nada do que as pessoas normalmente fazem para arranjar briga. O único motivo pelo qual eu sou odiado é a mensagem que eu sou obrigada a entregar. Ele é um alvo não por suas ações, mas por sua fidelidade a Deus. Exato. E isso coloca a queixa dele em outra perspectiva. Ele não está só triste, ele se sente injustiçado. E ele leva essa queixa direto para Deus, quase como uma cobrança. Ele diz no versículo 15, Ó Senhor, tu o sabes, lembra-te de mim, ampara-me e vinga-me dos meus perseguidores. Ele quer vingança. Sim, e o Dyer ressalta que essa não é só uma explosão de raiva. Jeremias sente que tem o direito de exigir isso. Ele contrasta a atitude dele com a do povo. Como assim? Ele diz para Deus, quando encontrei tuas palavras, eu as comi. Elas eram a minha alegria. Em outras palavras, eu amei a tua palavra enquanto todos a desprezavam. Eu sofri por ti. Eu mereço ver a justiça ser feita. E rápido. Ele sente a calamidade chegando e quer, como diz o Dyer, uma resolução rápida de contas. Exato. Ele se sente completamente só, abandonado por todos e aparentemente até por Deus. E é o que o leva à pergunta mais angustiante de todo o capítulo no versículo 18. Ele pergunta a Deus por que a dor dele é incurável e aí solta essa frase. A frase do ribeiro. Serias tu para mim como ribeiro ilusório, como águas que enganam. Essa é uma acusação pesadíssima. É como dizer, Deus, você é uma miragem. É talvez a queixa mais visceral que um profeta já fez. O Dyer explica a força dessa metáfora. Para qualquer pessoa no deserto, a imagem de uma fonte que seca,
Um Ad que parece prometer água, mas está seco. É a personificação da esperança frustrada. É a promessa de vida que se revela como morte. Imagina a agonia de um viajante sedento que vê o oásis ao longe, gasta as últimas energias para chegar lá e descobre que não tem uma gota d'água. É a decepção final. Ele está basicamente perguntando: Deus, eu posso mesmo confiar em ti? A tua promessa é real ou é só uma ilusão que vai me deixar morrer aqui? A vulnerabilidade de admitir essa dúvida é chocante. É o ponto mais baixo de Jeremias. Ele não está questionando a existência de Deus, mas algo talvez mais íntimo, a fidelidade de Deus. Ele está questionando se a promessa que sustentou todo o ministério dele era, no fim das contas, confiável. Um momento de escuridão profunda na alma dele. Com certeza. Então, como Deus responde a isso? Depois de uma acusação tão grave vinda do seu próprio porta-voz, a gente talvez esperasse uma palavra de conforto, né? Um abraço, mas a resposta é inesperada. Começa quase como uma repreensão. Exatamente. Não tem um afago na cabeça. A resposta de Deus, segundo a análise do Dyer, é uma mistura de repreensão firme com um caminho claro para a restauração. Ele basicamente diz a Jeremias que a autopiedade e a dúvida o desviaram do caminho. Isso. A primeira parte da resposta, no versículo 19, é: se você se arrepender, eu o restaurarei para que possa me servir. O arrependimento aqui não é por um pecado tipo roubo ou idolatria, mas pela atitude dele, pela queixa. Precisamente. Deus o chama ao arrependimento por ter permitido que a amargura e a dúvida contaminassem a perspectiva dele. E a condição para ele voltar a ser o porta-voz de Deus é separar o que é precioso daquilo que não presta. O que isso significa na prática? Dyer interpreta isso como um chamado para Jeremias purificar seu próprio discurso. Ele precisa abandonar as palavras de autopiedade e dúvida, o que não presta, e se apegar de novo à verdade e à promessa de Deus, o que é precioso. E logo em seguida vem uma instrução que parece fundamental. Eles é que devem se converter a você, mas você não deve se converter a eles. Esse é o ponto central da restauração. Deus está dizendo: eu te chamei para ser diferente, para ser a minha voz. Não ceda à mentalidade de desespero do povo. Mantenha-se firme. A solidão dele é parte do chamado, então. É. Eles precisam vir para a sua posição. Você não pode descer para deles. É uma ordem para não se conformar, para aguentar a pressão da solidão em nome da verdade. É uma ordem dura, mas que reafirma o propósito dele. E só depois dessa repreensão toda é que vem a promessa. E é uma promessa que soa familiar. Sim, isso é crucial. Deus diz: farei de você um forte muro de bronze diante deste povo. Eles lutarão contra você, mas não o vencerão. Porque eu estou com você para o salvar e livrar. O Dyer conecta isso ao chamado original de Jeremias, lá no capítulo 1, né? Diretamente. Deus usou exatamente essas mesmas imagens, cidade fortificada, coluna de ferro, muros de bronze, quando comissionou o profeta. Então não é uma promessa nova. Não é. E esse é o ponto mais poderoso da resposta de Deus. Ele não está oferecendo uma solução mágica, ele está dizendo, em essência: Jeremias, sua dor é real, sua dúvida é compreensível, mas nada disso muda o chamado que eu lhe dei. Nem a promessa que o acompanha. Exato. A solução para sua crise não é uma nova revelação, é voltar a confiar na promessa original, arrependa-se da sua dúvida e volte para o seu posto. É uma mistura fascinante de severidade e graça. A repreensão serve para corrigir o curso, mas a promessa final serve para restaurar a força. Perfeitamente colocado. A restauração não vem de uma mudança nas circunstâncias externas, mas de um realinhamento interno com a promessa e o propósito originais de Deus. Ok, então, tentando resumir o que a gente tira deste capítulo. Parece que temos 3 grandes lições aqui. A primeira é sobre a gravidade do pecado coletivo, né? Que pode levar uma comunidade a um ponto sem volta. Sem dúvida. Onde o julgamento se torna inevitável. A segunda é um retrato incrivelmente honesto da luta de quem serve a Deus.
Mostra que a fé não é um escudo contra a dor, a solidão ou mesmo a dúvida profunda. E a terceira, talvez a mais surpreendente, é que a resposta de Deus para essa crise de fé não é um consolo fácil. É um chamado ao arrependimento e um forte lembrete do propósito original. Isso levanta uma questão importante para nossa reflexão. Como uma pessoa mantém a fé e o propósito quando a mensagem que precisa entregar é impopular, é de julgamento e o sofrimento pessoal parece ser a única recompensa imediata? É uma pergunta difícil. A jornada de Jeremias nos força a confrontar o verdadeiro custo de ser um porta-voz da verdade num mundo hostil. Mostra que a fidelidade muitas vezes não é recompensada com conforto, mas com a promessa da presença sustentadora de Deus no meio da tempestade. A fidelidade é sustentada pela presença, não pela ausência de problemas. É um pensamento poderoso para ficarmos. Sem dúvida. Que Deus abençoe todos os ouvintes.